Como saber? Se Deus ainda está trabalhando, mesmo em silêncio. Existe um momento na vida em que o silêncio se torna a parte mais difícil da fé. Você continua orando, continua esperando, mas nada muda. Nenhum sinal claro, nenhuma resposta direta. E aos poucos, uma pergunta começa a crescer dentro de você. Será que Deus ainda está trabalhando? Ou ele simplesmente parou de agir? O mais perigoso não é o silêncio em si, é o que você começa a pensar durante o silêncio. Porque quando não há evidência visível, a mente tenta preencher o vazio com medo, dúvida e ansiedade. Você começa a questionar se fez algo errado, se perdeu o favor de Deus, se foi esquecido. Mas a Bíblia revela algo que poucos percebem. O fato de você não ver movimento não significa que Deus não está agindo. Na verdade, alguns dos momentos mais decisivos da sua vida espiritual acontecem quando tudo parece parado. Neste vídeo, você vai entender como reconhecer os sinais de que Deus ainda está trabalhando. Mesmo quando você não sente, não vê e não entende o que está acontecendo. Porque o silêncio não é o fim do processo. Muitas vezes, é onde o processo realmente começa. O maior erro que você pode cometer. Durante o silêncio. O maior erro que você pode cometer não é duvidar. É concluir que o silêncio significa abandono. Porque no momento em que você interpreta o silêncio como ausência, sua mente entra em modo de sobrevivência. A ansiedade cresce. O medo assume controle. E você começa a se desconectar emocionalmente da única fonte que poderia estabilizar você. Em João, capítulo 5, versículo 17, Jesus declara algo que muda completamente essa perspectiva. Ele diz que o Pai continua trabalhando até agora. Isso significa que a atividade de Deus não depende da sua capacidade de perceber. Deus não começa a agir quando você sente. Ele já está agindo antes que você perceba. O problema é que você foi treinado a confiar no que vê. E quando não vê nada, assume que nada está acontecendo. Mas a ausência de evidência não é evidência de ausência. O silêncio não é um indicador confiável da atividade de Deus. É um teste da sua interpretação sobre o que está acontecendo. E isso nos leva a algo ainda mais profundo. Porque existem sinais claros de que Deus está trabalhando, mesmo quando sua mente tenta convencer você do contrário. Deus trabalha primeiro em você, antes de trabalhar ao seu redor. Você está esperando que Deus mude a situação, mas muitas vezes o primeiro lugar onde Deus começa a agir não é ao seu redor, é dentro de você. E esse é o ponto onde muitos se confundem, porque esperam sinais externos, enquanto a transformação está acontecendo internamente. Antes de Deus mudar circunstâncias, Ele fortalece estrutura. Porque se a circunstância mudar antes da estrutura estar pronta, você não consegue sustentar o que recebeu. É por isso que o silêncio pode parecer inatividade, quando na verdade é preparação invisível. Em Romanos capítulo 5, versículos 3 ao 5, está escrito que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz caráter. Isso revela uma sequência que não pode ser acelerada. Deus não está apenas interessado em resolver um momento. Ele está interessado em formar uma versão sua que não seja destruída pelo próximo momento. Ansiedade cresce quando tudo parece igual por fora. Mas se você observar com honestidade, perceberá mudanças sutis por dentro. Sua forma de reagir está mudando. Sua forma de pensar está se reorganizando. Sua dependência está sendo reposicionada. Essas mudanças são sinais de atividade divina. O problema é que você foi condicionado a valorizar apenas o que é visível. Mas Deus trabalha primeiro no invisível, porque o invisível sustenta o visível. E existe um sinal ainda mais desconfortável de que Deus está trabalhando. Um sinal que a maioria das pessoas interpreta de forma completamente errada. Quando Deus está trabalhando, você perde a sensação de controle. Existe um sinal que quase ninguém reconhece como evidência da ação de Deus. É quando você percebe que perdeu o controle sobre o resultado. Sua capacidade de prever, de garantir e de estabilizar a situação começa a desaparecer. E isso gera desconforto imediato,
porque o ser humano associa controle com segurança. Mas o controle é uma ilusão que impede a confiança real de se desenvolver. Em Provérbios capítulo 16, versículo 9, está escrito que o coração do homem faz planos, mas o Senhor dirige seus passos. Isso significa que existem momentos em que sua própria capacidade de organizar o futuro se torna limitada, não como punição, mas como redirecionamento. Quando Deus começa a trabalhar em um nível mais profundo, ele enfraquece sua dependência do controle humano para fortalecer sua dependência nele. E esse processo é desconfortável, porque sua mente quer garantias, mas Deus está formando confiança. Sua mente quer previsibilidade, mas Deus está formando estabilidade. Ansiedade aumenta quando você tenta recuperar o controle que está sendo removido. Mas a remoção do controle não é abandono, é reposicionamento. Deus não está tirando segurança de você. Ele está transferindo sua segurança do que é instável para o que é eterno. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas interpretam errado o que está acontecendo. Porque existe um outro sinal, ainda mais silencioso, que revela que Deus está agindo, mesmo quando tudo parece igual. O silêncio de Deus começa a mudar sua forma de pensar. O sinal mais profundo de que Deus está trabalhando não é o que acontece ao seu redor. É o que começa a acontecer dentro da sua mente. No início, o silêncio gera ansiedade. Sua mente corre, cria cenários, tenta encontrar explicações. Mas com o tempo, algo começa a mudar. Você ainda não tem respostas, mas já não sente o mesmo nível de desespero. Isso não acontece por acaso. Isso acontece porque sua confiança está sendo reconstruída em uma base diferente. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, está escrito que você é transformado pela renovação da sua mente. Isso significa que antes de Deus mudar o ambiente externo, Ele reorganiza sua estrutura interna. Porque a forma como você pensa determina a forma como você vive. Você começa a perceber que sua necessidade de respostas imediatas diminui. O impulso de controlar tudo perde força. A ansiedade que antes dominava seus pensamentos começa a ceder espaço para uma estabilidade que não depende de circunstâncias favoráveis. Esse é um sinal claro de que Deus está trabalhando. Mesmo sem mudanças visíveis, sua estrutura emocional está sendo fortalecida. Você não está mais reagindo da mesma forma. Você está sendo preparado para permanecer firme, independentemente do que aconteça ao seu redor. Mas existe um último sinal. Um sinal que muda completamente a forma como você interpreta o silêncio. O maior sinal de que Deus está trabalhando é que você ainda está de pé. Se Deus realmente tivesse abandonado você, sua estrutura já teria colapsado. Sua mente já teria cedido completamente ao desespero. Sua esperança teria sido substituída por desistência total. Mas você ainda está aqui, ainda está buscando, ainda está ouvindo, ainda está resistindo. E isso não é um detalhe pequeno. Isso é evidência. Em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 ao 23, está escrito que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Isso significa que mesmo quando você se sente fraco, existe algo sustentando você além da sua própria força. Você interpretou o silêncio como ausência, mas ignorou o fato de que continua sendo sustentado dentro dele. Deus não apenas trabalha mudando circunstâncias, Ele trabalha sustentando você, enquanto as circunstâncias ainda não mudaram. Ansiedade tenta convencer você de que tudo está desmoronando, mas a sua permanência é prova de que algo está segurando você. Sua capacidade de continuar, mesmo cansado, é sinal de que a presença de Deus não depende da sua percepção emocional. O silêncio não destruiu você. O silêncio está formando você. E é aqui que sua perspectiva precisa mudar definitivamente, porque o silêncio nunca foi evidência de que Deus parou. O silêncio é evidência de que o processo ainda está acontecendo. Vamos fazer uma oração juntos. Pai, neste momento eu reconheço que muitas vezes interpretei o silêncio como distância. Houve momentos em que minha mente se encheu de dúvidas,
em que a ansiedade tentou me convencer de que eu estava sozinho, mas agora eu entendo que o teu silêncio não é abandono. É processo, é formação, é sustentação invisível. Tu conheces cada pensamento que passou pela minha mente. Conheces o peso que carreguei em silêncio. Conheces os momentos em que eu quis desistir, mas ainda assim continuei. Hoje eu coloco diante de ti tudo aquilo que não consigo controlar. Entrego o medo do futuro. Entrego a necessidade de respostas imediatas. Entrego a ansiedade que tenta dominar minha mente. Como está escrito em Isaías capítulo 41, versículo 10, tu disseste para não temer, porque tu estás comigo. Que essa verdade se torne mais forte do que qualquer dúvida dentro de mim. Fortalece minha mente. Estabiliza meu coração. Ensina-me a confiar mesmo quando não vejo. Ensina-me a permanecer mesmo quando não entendo. Que a tua paz comece a ocupar o lugar onde antes havia medo. Que a tua presença comece a silenciar o ruído dos meus pensamentos. E que eu nunca confunda silêncio com abandono novamente. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou diretamente com você, escreva nos comentários uma única palavra: confio. Não escreva por hábito. Escreva como uma decisão. Porque confiança não nasce quando tudo está claro. Confiança nasce quando você decide permanecer, mesmo sem ver. Inscreva-se no canal agora, porque o próximo vídeo vai revelar por que Deus permite períodos de espera antes das maiores mudanças da sua vida. Esse próximo conteúdo vai ajudar você a entender o que está sendo preparado neste exato momento. Se este vídeo encontrou você no momento certo, é porque existe algo que Deus ainda está construindo dentro de você.